Nessa viagem que eu fiz agora, eu conversei com vários amigos que são líderes, que eu já trabalhei, pessoas que eu fiz amizade no processo e que falaram, contaram alguns casos, né, de situações que têm vivido no trabalho. E eu tenho pensado e lido bastante, estudado sobre a NR01, né, que vai entrar em vigor a partir de maio, se eu não me engano. E se as pessoas não tiverem essa mudança de mentalidade desse jeito, vai ter muito problema na justiça, mas muito. A gente precisa ter o entendimento de que preciso ganhar, mas você também precisa ganhar. Todos nós podemos ganhar, entendeu? Dentro do mundo corporativo. Eu também tenho conversado com os meus mentorados sobre esse assunto, né? Como às vezes eu me preocupo como as empresas elas não estão preparadas para viver esse novo momento, como os colaboradores também não estão preparados, porque a gente tem muita gente boa, mas a gente tem pessoas que têm um posicionamento muito desafiador em relação a isso e de agir também com má fé. E a má fé, eu não estou falando que só vem do colaborador, pode vir também da empresa, que é a teoria perde-ganha. Ou eu ganho e você perde, né? Perde e ganha. Um ganha, só um ganha, né? Eles não trabalham a teoria perde-perde, mas acabar que os dois perdem. Se refletir direito, não é a ganha-ganha. E também, além disso, eu penso que os advogados, a justiça, né, vamos dizer assim, ela também não está muito preocupada a entender sobre comportamentos. Às vezes a gente está muito mais preocupado a ser burocrático do que gerar valor. Dar a caneta ali sem ver, sem analisar os fatos como eles devem ser analisados. Então eu penso que precisa todos estarem querendo acertar, entender que essas relações elas precisam de mediação. E eu também atendi uma pessoa semana passada que ela era do jurídico de uma empresa, né? E eu adorei o perfil dela e ela tem esse perfil de conciliação. E o quanto isso faz diferença. E aí você pode perguntar, mas Aldenira, só esse perfil daria para ser? Não, mas o perfil dela é um perfil de estabilidade, tem influência e conformidade. Então, com um perfil desse, você tem uma coisa voltada muito para o humano, mas também dentro de regras e procedimentos estabelecidas, né? E isso ajuda muito. E faz com que a pessoa esteja dentro das regras, o que é certo. Trabalhe de uma forma preventiva, tá? No direito, que eu acho que isso às vezes não acontece. E quer fazer o melhor para ambas as partes. A solução é dada dessa forma. E muitas vezes a justiça não está dessa forma. Sempre tende para um lado ou tende para o outro. Então precisa ser mais analítico, ser mais empático. Isso dá trabalho. Então, assim, vai ter muito prejuízo nesse processo, muito prejuízo. E o prejuízo não vai ser só de um lado. Empresas, eu acredito que muitas empresas vão quebrar diante disso. Aí quando isso começar a acontecer, aí vão voltar um pouco a vara, penso dessa forma. Penso que muitas pessoas vão viver constrangimentos, porque acham que isso não vai funcionar, isso vai funcionar, e tem gente que está com o mesmo padrão de comunicação, de modelo mental limitante dentro da sua cabeça, e não mudou, e não investe em treinamento, não investe em mentoria, não investe em conhecimentos novos. E vai ter também muitos colaboradores que vão entrar por um caminho, mas também depois acaba que as portas se fecham, porque as pessoas, a maior divulgação hoje é a boca a boca até hoje. E esse tem que ser justo. Porque se tem gente que está pensando, vou ferrar a empresa, né? Porque tem gente que tem esse entendimento que o líder ou o dono da empresa, ele é o seu adversário. Não consegue entender que ele precisa do trabalho e vice-versa. É um contrato, é uma relação estabelecida que precisa ter valores muito claros, que tem que ter regras muito claras, respeito. Então, é preciso conversar rasgando as máscaras, sabe, gente? A gente tem que falar claramente de vulnerabilidade, de comprometimento de ambas as partes e o que precisa mudar.
Cada empresa tem sua cultura e o que na sua cultura precisa mudar. E isso vai precisar de muita conversa, muita mediação e sabedoria. Sabedoria. É as pessoas saberem ter empatia, se colocar no lugar do outro. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu entro numa empresa, eu vejo os valores, eu estudo sobre a cultura organizacional daquela empresa, eu olho com empatia para aquele líder, para aquele CEO. Eu visto a camisa da empresa e na empresa eu entendo que o colaborador faz parte. Eu quero ver bem o líder e quero ver bem a sua equipe. E quero ver essa equipe ganhando prêmios, ganhando visibilidade, tendo uma boa reputação e trabalhando isso. E não é simples. Por quê? Porque é uma coisa que precisa... Eu não posso fazer a mudança. Eu posso dar as ferramentas e ali a pessoa trabalhar e desenvolver através daquilo e treinar até se tornar. Se você está aqui comigo e você concorda ou discorda ou tem outra reflexão sobre isso, me manda um direct, vamos conversar mais sobre isso. Porque a gente precisa fazer dessa conversa um alinhamento para ter uma estratégia. Ter uma estratégia saudável, sustentável para todos. Eu acredito muito que eu posso ganhar e o outro pode ganhar. Eu acredito muito. Eu acredito que a gente precisa, eu falo muito isso nas minhas devolutivas. Ainda mais que tem o perfil dominante e coloca lá, dominante ou influente, que tem lá que ele tem ambição e ele é competitivo. E eu explico o que é a diferença de ambição e ganância. É muito importante a gente ter ambição. É necessário. Porque senão você está vivo e já morto há muito tempo. E a competição não precisa ser com o outro, tem que ser com você mesmo, de crescimento, de desenvolvimento. A gente precisa ressignificar essa competição. Quando a competição tem esse sentido, o ganha-ganha acontece. Quando a competição tem esse sentido, você não precisa puxar o tapete do outro. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque você vai focar nas suas forças. Você vai ver o que você tem de bom para você desenvolver aquele papel, aquela atuação. E isso só acontece quando você entende que estamos aqui para servir. Que liderar é servir. Como mãe, como irmã, como amiga, como esposa, como marido, como colaborador, como chefe, como líder, é servir. Quando a gente entende que eu tenho dons e talentos para colocar a serviço do outro e vice-versa, é dando que se recebe. Essa mentalidade, ela não é jargão, ela não é piegas, ela precisa ser compreendida e vivida. E muita gente não entende liderança dessa forma e nem ser colaborador dessa forma, porque o colaborador também tem sua história, sua cultura, ele tem as limitações dele, ele faz parte da sociedade, ele tem padrões também, aquele padrão do que o dono da empresa tem que se ferrar, tem isso tudo, gente. Então, por isso, trabalhar comportamento humano eu amo, esse é um dos meus talentos, eu amo fazer isso, eu amo ir em busca dessa transformação, mas eu sempre digo, a garantia dessa mudança é sua. Porque eu vejo que muitos líderes fazem a mentoria, mudam, e eles precisam de um acompanhamento. Para quê? Para as sinapses neurais serem fortalecidas. E por último, é que eu vejo que os trabalhos mais eficazes dentro das empresas é quando a empresa me contrata para fazer um trabalho com os líderes, depois com o time. E que a gente alinha desde o diretor, desde do CEO da empresa até as equipes como um todo nesse processo. Não é um trabalho pontual. Os trabalhos mais eficazes que eu vi foram trabalhos realizados ao longo do ano. Mas entenda, uma cultura muitas vezes não se muda com um ano, porque ela demorou 20 anos, 10 anos para ela... 10 anos, gente, 10 anos. Tem cultura que vem as pessoas nem pensam sobre isso e vai reproduzindo padrão que vem de anos e anos e anos. Pensa nisso aí. O que você acha?